Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, domingo à noite, tá? E nós acabamos de reunir a nossa direção e tomamos algumas decisões e estamos propondo alguns encaminhamentos para a categoria. E diante disso, eu venho para dialogar com vocês e também comunicar essas informações para que a gente possa fazer uso disso a partir da primeira hora amanhã, que, por incrível que pareça, tem muitas empresas que ainda mantêm a atividade, né? Então nós precisamos emparelhar isso. A direção está propondo alguns encaminhamentos para que a gente se proteja, tá? Dado o contexto. Então, dentro desses 14 pontos que eu gostaria de destacar com vocês, tá? O primeiro deles é o seguinte: nós estamos em um cenário de pandemia, tá? Pandemia a nível de país, a nível de mundo. Então, o que nós temos no caso da pandemia? Tem duas perspectivas. A primeira perspectiva, tá? Que a condição para nós não ampliar o contágio é o isolamento, né? Não contato, não disseminação, não contágio, certo? Então, o isolamento é a saída para esse tema. O que acontece? Nós temos que elidir os riscos, tá? Não adianta a gente ter um paliativo aqui. Ou é ou não é. É uma questão prática. Então, elidir riscos. Então, tudo aquilo que for dispensável deve ser dispensado, porque o que importa é o principal, que é a gente conter a disseminação. Então, primeiro fato. Por que eu contextualizo dessa forma? Tá? Porque o segundo fato é o seguinte: metalúrgica, mecânica não é serviço essencial. Portanto, tá? Ou máquina agrícola, né? Não é essencial. Portanto, pode ser dispensado, né? E nós vamos ter a responsabilidade de fazer isso. Então, aqui está o segundo ponto. Terceiro ponto é o seguinte: não é um trabalho essencial, tá? No trabalho essencial, a condição para você botar os trabalhadores no front é você paramentar eles adequadamente para que não tenha contágio, né? Protegê-los, para que eles possam bem desempenhar a sua função. Nós estamos aqui num caso em serviço não essencial, né? Então, o que acontece? O nosso terceiro tema é, pontualmente, que nós estamos sendo submetidos a risco, né? Tem empresa que ainda não compreendeu o que está em jogo e está mantendo a atividade, tá? Com quase nada de medida protetiva, tá? E outras com nenhuma medida protetiva. Tá? Então, submissão de trabalhadores a risco, terceiro ponto. Quarto ponto, então, a submissão à possibilidade de levar o contágio para casa, o que é mais grave, tá? Porque é o seguinte: às vezes o nosso filho foi tirado da escola por causa da possibilidade de contenção da pandemia, né? A contenção do contágio ao coronavírus. O que aconteceu? As pessoas de mais idade, que são vulneráveis e tal, estão isolados. Mas o trabalhador indo e vindo, com possibilidade de levar ou trazer o vírus, tá? Então, a gente está sendo submetido a levar o vírus para casa, minha gente, tá? Ser colocado no coletivo aí com os nossos colegas, e isso ninguém tem domínio, né? Mas com a possibilidade de levar esse vírus para casa. Então, vejam bem, uma submissão ao risco, tá? Então, o quarto ponto. E o quinto ponto, e aqui nós começamos a trabalhar uma perspectiva ofensiva para cima do tema do coronavírus e também da irresponsabilidade, né? Por quê? Porque tem gente que está tentando manter a atividade de forma ilegal, tá? Por que ilegal? Se você tem risco eminente ao trabalhador, tá? A atividade deve ser suspensa, NR1, é o básico da relação de trabalho, tá? Então, é ilegal manter atividade em serviços não essenciais. É o que os protocolos sanitários definem e é o que os decretos, a legislação define também. Então, a atividade é ilegal ser mantida em serviço não essencial. Quinto ponto. Sexto ponto. Quem ainda não teve atividade cancelada, o que fazer, minha gente? Tá? Então, sexto ponto. Já ao embarcar, nós vamos começar a registrar, fotografar. Nós estamos com o celular, com a internet na palma da mão, então nós precisamos usar isso a nosso favor e instrumentalizar essa discussão. Porque eu dizer para vocês que não estão dadas as condições sanitárias é uma coisa. Agora,
a vigilância epidemiológica dizer para a empresa que não tem condição sanitária, portanto deve ser cancelada a atividade, é outra coisa. E nós vamos materializar isso para tirar vocês do risco, tá? Então veja bem, o sexto ponto, quem não teve atividade cancelada, amanhã o embarcar já começa a registrar. No ônibus, tá tomando as medidas sanitárias necessárias para prevenção? Não tá? Registra. Chegou para bater o ponto, não está adequado, já não foi tirado o ponto, feito o registro alternativo para não ter aglomeração, contato, registra para nós, por favor. Saiu dali, vai lá no vestiário, no banheiro, tem a condição sanitária adequada, papel, toalha, sabão, não tem, registra, manda para nós, pode ser retirado da empresa, tá? Não está cumprido o contrato. Tá? Não está cumprido o contrato, está sendo submetido a risco, portanto não tem a condição sanitária, não há que se manter a atividade. Manda para nós que a gente faz o restante do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico. Bueno? Então, sexto ponto. Sétimo ponto, fotos e vídeos, tá? Para responsabilizar quem é irresponsável, que está mantendo a atividade não essencial, que é dispensável e que pode ser dispensada para conter a disseminação desse vírus, tá bem? Então, o nosso sétimo item, nós precisamos identificar quem é que está sendo conivente com a disseminação desse vírus. Se vale a regra de nós conter a pandemia, de a gente reduzir o pico da curva e poder tratar esse tema, como é que estão provocando a aglomeração, inclusive nos chamando para trabalhar em uma condição que não é segura. Portanto, o contrato está suspenso, tá? E nós vamos responsabilizar quem é que está promovendo isso, provocando, nos chamando para trabalhar em uma atividade que não é essencial e que está proibida, vetada por lei, certo? O oitavo ponto, tá? Se não tem condição sanitária, não trabalhe, registra e vai para casa. Registra e vai para casa. Ah, mas eu assinei um termo que é proibido usar celular. Gente, o uso do celular ele é válido, tá? A gravação, a filmagem é válida se for a única forma de você demonstrar a irregularidade que está sendo cometida, tá? Faz o registro, manda para nós que a gente garante isso juridicamente, tá? Assim como nós temos ganhado muitas aí em outros aspectos, essa é mais uma que nós temos tranquilidade, tá? Que vocês precisam registrar e nos mandam, tá? Não precisa dizer, olha, eu quero sigilo. Claro que isso é sigiloso, mas nós vamos demonstrar para os órgãos de fiscalização que está sendo violado o contrato, tá bem? O nono ponto, tá? Nós precisamos, única coisa que vocês identificam a empresa, ó, empresa A, tal e tal vídeo, tal e tal foto. Pronto, o resto é com nós, tá? Faz o registro, não tô bem, tô indo para casa, tchau, o restante é conosco, tá bem? Nós vamos suspender a atividade de toda a empresa, tá? Porque não tem condição sanitária, portanto está sendo colocado em risco os trabalhadores e está suspenso o contrato. Remuneração mantém da mesma forma até que seja estabelecida. Como não é serviço essencial, na justiça a gente ganha a determinação de cessar o trabalho, tá bem? O nosso décimo ponto, o isolamento é a condição para a gente passar por esse processo, tá? Então é o seguinte, se eu tenho um contrato que está sendo executado, sendo exigido que eu vá trabalhar, então o que acontece? Não me permite o isolamento. Agora, se não tem a condição sanitária, é permitido o isolamento. Portanto, o décimo, o isolamento é a condição. Nós vamos criar as condições para o isolamento. Não tem condição de segurança, acabou, vamos embora, tá? O 11º, então nós precisamos parar com essas irresponsabilidades e a gente conta com vocês, tá? As plantas que têm dirigente, tá? E o 12º item é isso, né? Os dirigentes já vão estar fazendo a intervenção direta amanhã de manhã, tá? Mas aonde não tem dirigente, eu preciso ficar sabendo do fato. Me mandem, por favor, tá? O 13º item, então, dispensa imediata, 2 dias de licença remunerado e férias coletivas, 15, renovável por mais 15, tá bem? E o 14º, então, trata-se de verba alimentar, então é salário, tá? Então, não estando colocadas as condições adequadas, está suspenso o contrato e mantida a remuneração. Tenham tranquilidade com relação a isso e a gente conta com vocês. Amanhã a gente precisa passar a régua e identificar os irresponsáveis, tá bem? Nós vamos parar de trabalhar, precisamos nos garantir e conter
esse processo todo. Muito obrigado, um abraço.